uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem acolhidos na nossa Casa Paulo de Tarso. Iniciando as atividades da noite, vamos levemente fechar nossos olhos para conseguir nos concentrar melhor e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia em nossas vidas, confiando na providência divina que nunca desampara ninguém. Mestre Jesus, nos ligamos a Ti nesse momento através dos Teus mensageiros de paz e luz. Auxilia-nos, Jesus, a superar as nossas limitações espirituais, reconhecendo que pela Tua misericórdia infinita estamos destinados à luz, porque somos herdeiros de Deus. Auxilia-nos, portanto, Senhor, nesse instante em que nos entregamos mais profundamente nessa prece para receber as bênçãos do Teu amor. Envolve também o nosso irmão Érico em ondas de paz e serenidade para que ele possa transmitir a Tua mensagem, Jesus, mensagem que nos esclarece e consola. Gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Fica, pois, conosco, Senhor, agora e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma exposição doutrinária. Hoje abordaremos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos tentar entender como Jesus se referia, de o que eram esses pobres de espírito a quem Jesus se referia. E lá em Mateus capítulo 5, ele nos fala do Sermão da Montanha, onde Jesus abre o Sermão da Montanha falando a primeira bem-aventurança, assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Situou desta forma Jesus a humildade como a condição indispensável, em primeiro lugar entre todas as virtudes. Os incrédulos adulteraram o sentido desta máxima, pretendendo que Jesus entendesse como pobres de espírito aqueles que eram desprovidos de inteligência, com alguma limitação intelectual ou alguma fraqueza moral. O que é insustentável, porque senão não haveria lugar nem mesmo para Jesus no reino dos céus. Muitos ainda hoje confundem humildade com pobreza. Humildade é uma característica do espírito, é uma virtude, ao passo que a pobreza é uma condição social, econômica. Então as pessoas dizem: o fulano mora numa casa, é muito humilde, que ele mora numa casinha tosca, assim, com muita dificuldade. Fulano tem uma condição social, econômica baixa, e aí dizem que a pessoa é muito humilde. Mas, na verdade, isto não é o que ocorre, porque nós sabemos que há humildes pobres e humildes ricos, orgulhosos pobres e orgulhosos ricos, né? E essa confusão entre pobreza e pobre de espírito, pobreza material e pobre de espírito, fez com que muitos cristãos no passado viessem a se desfazerem dos seus bens materiais, pressupondo que quanto mais miseráveis fossem aqui na terra, mais ricos estariam no mundo espiritual. Mas o bom senso nos mostra que ter ou não ter bens materiais nem abre nem fecha as portas da felicidade futura, porque, como dissemos, há ricos bons e pobres maus, pobres da mesma forma que existem pobres bons e ricos maus. Então, o dinheiro, nesse caso, ele é neutro. Tanto ele pode ser utilizado para o bem quanto para o mal. O mesmo dinheiro que compra o leite para alimentar uma criança é o mesmo dinheiro que compra droga para perverter um jovem ou um adulto que seja.
Então, por pobres de espírito, Jesus estava entendendo e dizendo daquela forma para aqueles, se referindo àqueles que expressavam uma posição interior de humildade e que aspiravam à perfeição, criaturas que sabiam das suas inferioridades, das suas dificuldades, da sua incapacidade de desenvolver determinadas virtudes, e que, se comparando com o ideal a ser atingido, eles reconheciam a sua pequenez, as suas limitações. Não se julgavam superiores aos outros, nem infalíveis, mas se entendiam como criaturas imperfeitas e carentes ainda de virtudes. Então esse é o entendimento do pobre de espírito, aquele que reconhece a sua inferioridade, que reconhece que muito ainda precisa fazer na sua condição de espírito imperfeito, na sua caminhada evolutiva. Emmanuel, nas suas obras, nos diz que o orgulho é a raiz de quase todos os males. E é porque é o orgulho que nos cega, que nos impede de vermos os próprios defeitos, mas também nos impede de percebermos as virtudes e os talentos dos outros. O orgulho nos faz acreditar que nós não precisamos mudar, que do jeito que está bom, que nós já sabemos tudo, que os outros é que estão sempre errados, que nós somos melhor do que realmente nós somos. Nós, quando nos olhamos, nós identificamos isso. Não, mas eu sou um cara legal, eu sou um cara ajeitadinho, eu trato as pessoas bem, eu sou simpático, agradável, eu não sou um cara que estou sempre brigando. A gente sempre se vê desta forma, mas outros nos olhando de lá para cá, talvez não tenham a mesma visão que nós temos a respeito de nós. Dificilmente qualquer um de nós se olharia no espelho e diria: ah, Érico, tu é orgulhoso. Ah, Érico, tu é egoísta. Ah, Érico, tu não é uma boa companhia. Ah, Érico, tu corrompe os outros. A tua palavra, tu pensa que tu é melhor que os outros. Tu acha que tu é infalível, que é tu que sabe, que é tu que faz. Então, mas quando os outros nos veem, eles nos veem com a lente certa. Nós, tomados pelo orgulho, porque como espíritos imperfeitos que somos. Se alguém aqui não é orgulhoso, gente, não tem orgulho, por favor, me perdoe, me desculpe. Estou falando por mim, da minha pessoa. Né? Então, estou me colocando como exemplo. Se por acaso alguém não se encaixar aqui, não se preocupe, fique fora dessa. Né? Então, nós nos achamos normalmente melhor do que realmente somos. No fundo, o orgulhoso, ele constrói para si uma prisão invisível, uma cela onde não entra o perdão, não entra a benevolência, não entra a caridade, e a espiritualidade verdadeira não consegue florescer no coração do orgulhoso. O orgulho também não se manifesta de formas assintosas, ostensivas, sempre. Muitas vezes, o orgulho ele é sutil, disfarçado de falsa modéstia, de autossuficiência, de ressentimento, de rigidez moral. Vejamos algum exemplo. Quando alguém me convida para fazer alguma, Érico, vai lá e faz tal coisa. Eu digo, não, mas capaz, quem sou eu? Eu não tenho essa capacidade. Né? Pô, Érico, mas vai, tu pode? Não, não posso, quem me dera se eu fosse igual o fulano ou Beltrano. E isso o que é? Modéstia? Humildade? Não, gente, isso é orgulho. Por orgulho eu não quero fazer disfarçado de falsa modéstia. Quando eu digo que eu dou conta, não precisa, quer ajuda, Érico. Isso é muito comum aqui na sociedade, quem convive comigo sabe. Quer ajuda, Érico? Não, pode deixar comigo, deixa que eu faço. Eu consigo, eu dou conta, eu faço. O que é isso? Só porque eu sou prestativo, porque eu gosto de fazer? Não, também é orgulho. Que eu gosto de fazer, eu acho que eu posso, que eu vou fazer melhor. Quando nós nos ofendemos com facilidade, alguém fala qualquer coisa, a palestra não foi boa, tua exposição lá não foi boa, teu grupo de estudo não está muito bom, mas quem ele pensa que ele é? Né? A gente fica com
o orgulho ferido, a gente fica com a nossa importância ferida. Então, mas a gente disfarça. Não, tudo bem, mas eu vou melhorar, na próxima eu faço melhor, mas por dentro está sendo corroído pelo orgulho. Quando nós criticamos o outro com dureza, digo, boa, Marinês, tu podia ter feito melhor, aquela biblioteca podia estar mais organizada, tu não estava organizando direito aqueles livros na biblioteca, né? Então, isso é impossível, gente, eu estou só brincando, porque é impossível estar mais organizado do que a Marinês. Impossível. Então, Marinês não está fazendo bem feito. O que é isso? É porque eu acho que eu posso fazer melhor, isso é orgulho. Eu acho que eu, se fizesse a arrumação da biblioteca, eu ia fazer melhor. Então, eu começo a colocar defeito, eu enxergo o que eu gostaria de fazer lá no outro, o que ela não consegue, o que eu acho que não consegue, né? Então, a autossuficiência, o ressentimento, tudo isso, né? E até mesmo na religião, gente, as pessoas acham que a sua religião é melhor. Não, o espiritismo é a terceira revelação divina. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós é que estudamos, nós é que sabemos. Não, os católicos não, são agarrados a dogmas. O outro lá não, o outro só pensa em coisas materiais. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não, gente, não é só o espírito que é o trabalhador da última hora. Todo que está encarnado hoje e está de alguma forma trabalhando pelo bem da sua família, da comunidade onde ele está, ou aquele que segue o ensinamento do Cristo, ele é o trabalhador da última hora. Todas as religiões que nos levam até Deus são boas. Alguma que outra pode estar falseada em algum princípio? Pode. Outra coisa, as pessoas não são as religiões. O Érico não é o espiritismo. O religioso é um, a religião é outra. Então não é porque o pastor tal, o padre tal, ou o espírita tal diz ou faz tal coisa, que aí a doutrina espírita é ruim. A gente abre a internet, aí tem 500 posts a respeito das divulgações aí, das coisas de espiritismo, de catolicismo, de umbanda, de tudo, todas as religiões. E a gente fica julgando ali. Não, mas aquela criatura que postou aquilo ali, talvez nem seja realmente um espírita ou um católico, ou seja lá o que for. Então, dentro da própria religião, há um orgulho velado, sutil, e que muitas vezes a gente não se dá conta. Nós não nos damos conta como nós agimos com orgulho nas nossas relações. E isso só vai acabar quando nós adquirirmos a consciência plena de que Deus, que tudo pertence a Deus, que Deus é o grande Criador, é o Senhor Supremo do Universo, que somos todos suas criaturas chamados a servi-lo, acatando as suas leis, respeitando toda a sua obra, seja como um semelhante, num animal, numa planta, então em tudo que nos serve. Somente assim nós estaremos em condição de ingressarmos no reino dos céus. E onde é que nós vamos encontrar o reino dos céus? Será aqui na Terra? Será em outro planeta? Será que em etéreas regiões da espiritualidade? Nada disso. Jesus nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. Se está dentro de nós, compete a nós encontrá-lo. E como é que nós vamos encontrar esse reino dos céus, que nada mais é do que a consciência tranquila, a paz de espírito, de estar com a nossa missão sendo concluída, sendo levada a bom termo, como pais, como filho, como irmão, como cônjuge, como trabalhadores. Esta é a nossa condição de encontrarmos a nossa paz, o nosso equilíbrio interno. E como é que nós alcançamos isso? Fazendo aquela velha viagemzinha interior, como o Júlio falou a semana passada, né? Que lá está escrito no frontispício, lá em Delfos, né? De que homem, conhece-te a ti mesmo. Sócrates dizia isso. Está lá no oráculo de Delfos. Então, que o homem conhece a ti mesmo. Que forma? Analisando-te, cuidando, olhando para dentro de ti, buscando dentro de ti as respostas e identificando os teus erros, os teus equívocos,
porque somos espíritos imperfeitos, vivendo no mundo imperfeito, aquela mesma cantilena que eu digo sempre, mas que é a grande verdade, a gente tem que se dar conta. Temos equívocos, temos erros, trazemos de vidas passadas, e que ainda hoje cultivamos. E muitos de nós não estão preparados nem preocupados em mudar esse panorama. A doutrina espírita nos convoca a isto, nos dando como condição indispensável de crescimento o entendimento da vida, quem somos, da onde viemos, para onde vamos, qual a finalidade maior da nossa existência? A evolução. Então a doutrina nos chama a atenção sobre isso. Nós estamos, se aqui estamos em condições de entender isso. Então nós precisamos levar isso a cabo, buscando o entendimento do que eu sou orgulhoso. Não, talvez não muito grande, eu estou fazendo uma comparação. Então, algum de vocês fica assim, mas eu não sou tão orgulhoso como o Érico está falando ali, né? Talvez não tanto, mas algum orgulho sempre todos nós temos, porque essas imperfeições são próprias nossas, da nossa condição de espírito que habita um mundo de provas e expiações. Então, nós temos que ter a noção de que, como imperfeitos que somos, temos as nossas fraquezas, as nossas mazelas, e precisamos lutar contra isso, para que a gente alcance o progresso espiritual. Que Deus, sendo justo como é, não vai receber da mesma maneira aquele que menosprezou as suas leis e aquele que se submeteu humildemente às suas leis. Jesus diz que ninguém será admitido no reino dos céus sem a simplicidade do coração e sem a humildade do espírito. Porque nem todos aqueles que são grandes aos olhos dos homens aqui na terra são também grandes aos olhos de Deus. Porque não é porque tem grandes conhecimentos, grande sabedoria ou grandes cargos que serão grandes no outro mundo. O ignorante e humilde será preferido aos sábios que creem muito mais em si do que em Deus, porque a humildade, ela nos aproxima de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. A humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é de revolta contra Deus. Então, mais vale para a nossa felicidade futura ser pobre de espírito, ou seja, humilde e rico em qualidades morais, do que sermos orgulhosos e ricos de bens materiais. O orgulho é um terrível adversário, nos diz Santo Agostinho, né? Que o orgulho é o terrível adversário da humildade. É a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Na balança divina, todos nós somos iguais. O que nos diferencia uns dos outros são as virtudes que nós desenvolvemos. Porque a vida material nada tem de errado. O erro está na maneira com que a gente age. Vivemos num mundo material que tem lá os seus prazeres materiais, nos oferece a vida, e isso não é proibido, nem o Espiritismo impede nada. Mas a doutrina espírita permite isso, deixa aquilo. Não, o Espiritismo nos diz que nós temos livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que queremos fazer. Agora, tudo aquilo que for feito com equilíbrio está dentro, e estiver dentro da lei divina, está tudo certo. Cada um é que vai dar o seu limite. Cada um vai ver o quanto quer avançar, o quanto quer vencer as suas inferioridades e os seus vícios. Então a diferença está em como nós agimos. Porque a felicidade é uma coisa do espírito e nós buscamos normalmente na matéria. Encantamos-nos com o poder, com os títulos, com o dinheiro, em vez de nos encantarmos com aquilo que toca o nosso coração. Então, muitas das vezes, durante a nossa existência, deixamos o egoísmo corromper os nossos sentimentos. As vaidades, as grandezas da nossa passagem aqui neste mundinho, que é rápido, que é efêmero,
É muito pouco perto da eternidade que nós temos como espíritos imortais. Porque a nossa caminhada aqui é rapidíssima. Que o digam aqueles que estão na minha faixa etária. Né, Luiz Carlos? Deus? É assim. Nós que estamos lá, mas já quase voltando para casa, a gente vê que mas foi ontem. Eu tinha 15, eu tinha 30, eu tinha 60, eu tinha 70 e já estou indo lá para os 80. Então daqui a pouco, gente, foi-se a existência, mas é a eternidade. Somos espíritos imortais e que vamos levar toda essa bagagem pela frente. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E os espíritos benfeitores dizem a Kardec: o orgulho e o egoísmo. A lei é igual para todos, mas poucos de nós buscamos nos conhecer e nos alimentar de boas atitudes. Nós erramos nas escolhas das nossas decisões muitas vezes e sabotamos a nossa própria felicidade. Mas quando nós nos conhecemos, nós percebemos os nossos defeitos e podemos iniciar a mudança. Por isso que é importante o autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. E nós precisamos nomear as nossas emoções diariamente, nos olharmos no espelho e nos perguntar: quem sou eu? Érico, como é que tu está no egoísmo? Como é que tu está no orgulho? Como é que tu está na fraternidade com os teus, na benevolência, na tolerância, na paciência? Ah, não, mas eu me olho no espelho todo dia de manhã e eu digo: até que não está tão enrugado, até que está bem, mais ou menos, tal, né? Mas quando na verdade não é isso que importa. Precisamos olhar para dentro, não por fora. Se as rugas estão mais ou menos. Claro que a gente vai olhar isso, né? Todo mundo tem a sua vaidadezinha. Mas não é o principal. Não é aí que nós devemos ir. Não é isso que nós temos que procurar. Então, quem somos? Mas nós, na maioria das vezes, não queremos saber quem somos. Por quê? Porque isso vai implicar em mudança. Eu vou ter que trabalhar os meus equívocos, os meus erros. Quando eu admitir que eu sou orgulhoso, mas eu quero o reino dos céus. Então eu tenho que acabar com esse orgulho. Eu sou invejoso, então eu tenho que acabar com essa inveja, porque eu quero ir para o reino dos céus. E assim são todos os nossos defeitos e vícios que carregamos. Emmanuel nos diz que os hábitos condicionados, aprendidos ao longo das nossas diversas encarnações, eles falam muito alto dentro de nós, nos impelindo a repetirmos sempre os mesmos vícios, os mesmos hábitos, os mesmos delitos, né? Por quê? Porque isso é confortável para nós, sermos da mesma forma, não termos que fazer mudanças nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, se nós não mudarmos a maneira de pensar, nós não vamos mudar as nossas atitudes diárias. E quando nós não nos esforçamos, não botamos vontade ferrenha naquilo que nós queremos, nós retornamos aos mesmos padrões mentais da antiguidade, porque são hábitos confortáveis, são nossos conhecidos, nós já sabemos como é que agimos, não exige esforço nenhum, não tenho que fazer força para mudar nada, então eu me mantenho me enganando, dizendo que está bom do jeito que está. Não, mas já estou com 75, então até agora está tudo bem, está tudo certo. Por que eu vou mudar? Por que eu vou ter agora deixar de... um pouquinho de egoísmo eu tenho, um pouquinho de orgulho eu tenho. A gente diz um pouquinho. Quem olha de longe, de fora, né? A minha mulher, certamente, que está lá embaixo, deve estar pensando assim: quem não te conhece, que te compre, né? Então, na verdade, eu me engano. E qualquer um de nós, eu acho que se engana. A gente sempre se acha que é um pouquinho melhor. Por quê? Porque o próprio orgulho que nós temos nos cega a respeito dos nossos defeitos, mas nos abre os olhos em relação ao defeito do outro. Porque se o outro for pior do que eu, então eu não sou tão ruim assim. Ele é pior que eu, então eu boto defeito no outro. Não que o outro precise, que já tem os seus.
Já tem os seus defeitos, mas a gente bota mais um pouquinho, que é para a gente ficar um pouquinho melhor, né? Então essa é a nossa característica. Admiramos as virtudes alheias, mas não temos a coragem de adotá-las. E a coragem é uma coisa importante que nós temos necessidade de nos esforçarmos para alcançar determinados objetivos. Se queremos ser felizes, temos que ter um projeto de vida, um plano para que a gente consiga alcançar determinadas mudanças. E para isto é imprescindível nós nos conhecermos. Porque quem não sabe para onde vai, pega qualquer caminho. Se eu não sei que eu tenho que seguir o Evangelho do Cristo, ser mais amável, compreensivo, benevolente, caridoso, se eu não sei que é esse o caminho, eu pego qualquer caminho que vem na minha frente. E quando eu pego qualquer caminho, eu tenho 50% de chance de errar. Posso errar ou posso acertar. Invariavelmente eu erro, gente. E aí quando a gente erra, a gente tem que voltar, fazer toda a trajetória de volta, né? Ano passado, fazendo uma viagemzinha aí no interior, o GPS me mandou 50 quilômetros para lá. Cheguei lá, era uma estradinha de terra, ruim. Tive que voltar 50 quilômetros de volta. E isso na nossa vida acontece isso. A gente acha, mas ó, o Evangelho diz para fazer assim. Mas só uma vez não vai dar nada. Não dá nada, ninguém está vendo. Né? Eu vou, só dessa vez. E aí uma coisa leva a outra, e daqui a pouco tu tem que voltar. E quem planta espinho, na volta tem que caminhar pelos espinhos. Então é muito mais fácil nós analisarmos antes e buscarmos, antes de fazer o problema, evitar o problema. Então, o indivíduo orgulhoso e vaidoso mostra insegurança e carência. Por isso que ele precisa se destacar. Ele tem que achar que ele é o melhor, que ele tem que ser mais atendido, que ele tem que ser o centro das atenções. Aprendemos com a vida que para ganhar alguém tem que perder. É isso que a vida cotidiana nos ensina, a vida material. Se para alguém ganhar, alguém vai ter que perder. Mas a lei de Deus não é assim. Todos têm que ganhar. Então a gente tem que olhar para o outro. Eu vou ganhar aqui, mas e o fulano? Bom, azar é dele quem mandou. Meu pai dizia assim, boi lerdo toma água suja. Né? Então quem mandou ele ficar para trás? Quem mandou ele demorar? Não foi esperto como eu. E aí eu ganho, o outro vai perder. Não é essa a lei. Porque tem a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, e as consequências vêm. Sempre. Mais hoje ou mais amanhã. Pode nem ser nessa existência. Mas daqui a pouco a gente vai ter que ajustar as contas. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que a humildade é o ingrediente sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Olha, a humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Ser orgulhoso deixa a vida amarga. Em todo lugar que a gente chega, em todo lugar, a gente quer ser o melhor. A gente quer se comparar com o outro. Pô, mas o fulano está mais bem arrumado que eu. Pô, mas o fulano sentou mais perto do chefe do que eu. O fulano está mais nesse destaque do que eu. A gente está sempre se comparando e querendo ser melhor do que o outro. E isso torna a nossa vida num inferno. É difícil. O orgulhoso vive nessa luta constante de querer ser melhor do que o outro. Não presta atenção em si. E algumas pessoas consideram estranho Jesus ter se referido aos humildes como os pobres de espírito. Mas quem é pobre materialmente, aquele que é pobre materialmente, necessita de quê? De recursos materiais. Não é isso? E aquele que é pobre em espírito precisa de riquezas espirituais. Então, quando Jesus diz bem-aventurado os pobres de espírito, porque receberão o reino dos céus, é porque eles sabem da sua condição de carência, de dificuldade, de dor. Eles sabem da sua escassez de virtudes. Então, ele precisa disso. E por isso que Jesus diz, aquele que sabe que ele é orgulhoso e que ele precisa ter humildade, aquele que sabe
que ele é egoísta e sabe que não pode ser, quando a gente sabe, descobre dos nossos defeitos, quando a gente para e olha para dentro e entende, visualiza os nossos defeitos, nós sabemos que precisamos mudar, que temos que melhorar. Então, por isso é que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm a capacidade de entender a sua pequenez perante as leis divinas, têm a consciência da sua inferioridade. Então, a palavra humildade, embora muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado, e que dinheiro não tem nada a ver com humildade, que é um estado da alma. E eu vou ter que parar por aqui, pela metade, porque o tempo se esgota. Eu quero deixar para vocês 3 perguntas para que cada um faça para si, para nós encerrarmos aqui agora. Cada um que se pergunte, não precisa me responder, eu não quero saber, tá, gente? Cada um é questão íntima. Cada um que se pergunte: eu reconheço as minhas imperfeições e as enfrento com coragem? Eu estou disposto a ouvir mais e julgar menos? Eu tenho me esforçado para servir, aprender e amar com mais humildade? Cada um que faça essa pergunta e que responda para si. E dependendo da resposta que obtiverem, esforcem-se para que possam chegar ao reino dos céus. Todos chegarão, sem dúvida nenhuma. Deus é justo e mais cedo ou mais tarde todos chegarão. Mas tem uma coisa: alguns vão chegar mais rápido. Aí depende da pressa de vocês em alcançar a felicidade. Aqueles que quiserem ficar por aqui penando, indo e vindo, encarnação após outra, nesse mundo de provas e expiações, com muitas dores, muitas dificuldades, vão deixando para diante, não olhem para dentro. Mas aqueles que quiserem caminhar rápido e alcançar a paz de espírito, a consciência tranquila, esses então que analisem as suas atitudes nesta existência e tomem uma decisão, que é a de mudança. Mudar devagar, não há mudança rápida, a natureza não dá saltos, ninguém muda de uma hora para outra, cada um faz no seu tempo, mas saiba que precisa ser feito. Muito obrigado pela atenção, muita paz, um bom final de semana para todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine.